5h10. Nós vamos falar agora sobre esse movimento do mercado financeiro com Otávio Facuri, que é gestor macro da Mauá Secular Investimentos. Otávio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vai? Bem, Otávio, hoje nós tivemos dados piores aí de confiança do consumidor nos Estados Unidos, mas o Federal Reserve anunciando em ata que ele pode ajudar muito a reativar a economia americana. Foi mais ou menos o que Ben Bernanke falou na semana passada, só que ele adiou as medidas ou possíveis medidas para o mês de setembro. Foram os dados que influenciaram no mercado hoje? Olha, Denise, na verdade, o que a gente percebe no mercado esses últimos 2-3 dias, que o mercado vem se comportando melhor, é uma correção da queda acentuada que houve no começo do mês, né? Na verdade, o começo do mês, aquela queda de mais de 20% na Bolsa Americana em menos de uma semana, ela foi, em termos históricos, a gente analisou aqui, ela foi uma das maiores quedas da história da Bolsa em termos de volume, em termos de número de ações caindo para ações subindo, né? Em número de tiques para baixo em comparação com os tiques para cima. Realmente foi uma queda com muito volume, como o volume não se via. Então é natural, após uma queda dessa, você ter correções como as que nós estamos vendo ontem, hoje. São dias, o dia de ontem, dias de muito baixo volume. Ontem foi um dos dias de menor volume na Bolsa Americana também esse ano. Então, a gente ainda acredita que o mercado é um mercado de baixista ainda na Bolsa. Quando as altas são com pouco volume e as quedas com muito volume, é um mercado baixista. Os dados que vêm saindo são dados, como você bem mencionou, dados ruins, né? A gente até eu tive acesso a um relatório de um dos bancos americanos, do Wells Fargo, dizendo que já existem 12 estados americanos hoje que já se encontram em recessão, em contração econômica, e que ele prevê que mais estados entrarão em contração nos próximos 6 meses. Então, eu pelo menos, o que eu posso dizer é que esse rally que nós estamos vendo, ele é corretivo, e eu estou com a expectativa de que a Bolsa continue performando mal, né, as bolsas dos países desenvolvidos performando mal, e espero ver uma nova baixa da Bolsa Americana nos próximos 30 dias, mais baixa do que a gente viu anteriormente. Agora, daqui para o final da semana vai depender muito de dados de mercado de trabalho. Amanhã tem setor privado, quinta seguro-desemprego e sexta os dados gerais de mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? Exatamente. O que dá para esperar é que esses dados vão ser... O mercado já está com uma expectativa um pouco pior para esses dados. Eu acredito que o momento que terminar essa correção na Bolsa, esses dados vão começar a pesar novamente nos preços e podem trazer os preços para baixo. Nós vimos o Federal Reserve não fez nenhum anúncio concreto, né, do que ele pode fazer, até porque eu acho que ele prefere ver os números de inflação baixarem, né? Ele prefere que a pressão sobre as commodities reduza, a pressão sobre preços alivie, para que ele possa anunciar concretamente alguma outra medida, né? Hoje a gente vê que a inflação corrente nos Estados Unidos ainda roda a níveis muito acima do que ela rodava lá atrás, em 2010, quando ele anunciou o QE2, né? Quando ele anunciou o QE2, os Estados Unidos estava quase entrando em deflação de novo. Nesse momento ainda não existe evidências de uma deflação, porém, com a recessão e contração econômica, não vai demorar muito até o mercado precificar novamente menor inflação nos Estados Unidos, as commodities voltarem a cair. A gente vê grãos ainda nas máximas históricas, alguns grãos. Na minha opinião, esse mercado vai devolver uma parte dessa alta e o Fed vai poder, então, anunciar medidas que suportem a economia, mas não nos níveis atuais de preço. Eu acho que isso vai acontecer quando a gente tiver mais uma pernada para baixo nas bolsas. E tem ainda a questão da Europa mal resolvida, e aliás, eu gostaria antes de falar sobre os anúncios aí de grandes demissões que estão sendo feitos pelos bancos, né? Isso vai ter alguma repercussão também no mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? Exatamente. Os bancos, eles estão reduzindo as suas atividades de trading, essas atividades de áreas de intermediação de negócios. Eles estão com menos capital hoje disponível para fazer empréstimos devido aos write-offs, devido aos reconhecimentos de prejuízo, né, as provisões para devedores duvidosos, né, a marcação a mercado das carteiras de banco. Isso está deixando os bancos com menos possibilidade de atuar, né, de fazer novos empréstimos, de fazer uma atuação que suporte o nível de mão de obra que existe hoje empregado nos bancos, né? Você vê, a Goldman Sachs, esse mês passado, teve um resultado bom na sua área de tesouraria, e mesmo assim resolveu demitir
outros bancos estão demitindo também. Eu acho que isso deve ter impacto sobre os dados de trabalho agora que vão ser anunciados e sobre os preços dos imóveis nas cidades ligadas ao setor financeiro, como Nova York, por exemplo. E mexe com o consumo também, não é? Porque a demissão, desemprego cria também uma preocupação maior, daí essa queda do índice de confiança, o consumidor está convivendo dia a dia com os problemas da economia, né? Exatamente. A confiança do consumidor americano, ela está em níveis historicamente muito baixos. Quer dizer, mesmo essas pequenas melhoras, se você olhar o gráfico de confiança do consumidor desde o ano 2000 até hoje, ele vem numa tendência de queda. Né? A confiança do consumidor vem acompanhando a perda de valor do dólar, né, como moeda. Quando houve a crise do Nasdaq no ano 2000 e depois a maneira que os Estados Unidos fizeram para sair da crise, a maneira que eles atuaram para sair da crise foi baixando o juro e alavancando o crédito na economia através do crédito a refinanciamento de casas. O americano tomou empréstimo em cima das casas, né, refinanciou sua casa própria e gastou esse dinheiro com consumo. Hoje o americano não consegue consumir, primeiro por medo de perder o emprego, segundo porque ele está muito endividado, ele precisa fazer poupança. E no momento em que o americano faz poupança, lógico, a contrapartida é menos consumo e por isso eu acredito que com menos consumo nos Estados Unidos, a tendência natural do dólar se desvalorizar, ela diminui. Porque a maior pressão para desvalorizar o dólar é o próprio comportamento de consumo do americano. Porque quando ele gasta comprando um produto que não é produzido lá, que era produzido na Ásia, por exemplo, e isso desvalorizava o dólar. Na nossa opinião, aqui na minha opinião, o comportamento de poupança e menos consumo, devido à pouca confiança que o consumidor americano tem, vai causar com que o dólar reverta esse movimento de queda que ele vem apresentando ao longo dos últimos 12 anos em relação às moedas globais. Agora eu estava falando de Brasil, nós temos uma expectativa grande aí em relação à taxa básica de juros. Nós estamos acompanhando aí a equipe do governo falando em corte dos juros, o ministro Pimentel falou que espera juro menor em breve, a presidente Dilma também falou em redução dos juros, o ministro Guido Mantega ontem anunciar uma meta maior de superávit das contas, disse que isso abriria espaço para uma redução da taxa básica de juros. Agora ninguém sabe ao certo qual será o prazo para isso ocorrer e já se começa a especular com a possibilidade de acontecer nesta reunião. Você conta com essa possibilidade? Olha, alguma possibilidade sempre há, né? Porque o governo fez um anúncio oficial, né? O ministro Mantega fez um anúncio oficial falando sobre a meta fiscal, sobre a poupança que o governo pretende fazer, o ajuste que ele fez na meta do superávit, e foi um anúncio oficial. Quer dizer, parece que eles estão coordenados, a Fazenda com o BC, porque para o BC ter mais confiança e antecipar uma provável queda de juros, ele precisava de um anúncio oficial, de algum compromisso oficial por parte do Tesouro em relação a gasto público, e esse compromisso aconteceu. Pode não ser o que o mercado esperava em relação a tamanho, mas o fato do ministro vir à TV, chamar uma coletiva e fazer aquele anúncio, isso foi como uma carta, um compromisso oficial que ele assumiu em relação ao superávit, para que isso desse para o BC algum conforto na hora de fazer conta ali e decidir quando e como deve começar a reduzir a taxa de juros. Você lembra que da última vez que nós falamos, a gente mencionou que o fato dos economias desenvolvidas, Estados Unidos e Europa, estarem entrando em recessão ou com risco de recessão, isso é em relação quando se compara a demanda mundial hoje desses países com a do resto do mundo, eles representam hoje mais da metade do consumo do mundo. Não há como haver pressão inflacionária global sem aumento de consumo das economias desenvolvidas. E elas em recessão abrem espaço para os outros países que hoje sentem mais a pressão inflacionária, como Brasil e outros países BRICS, reduzir suas taxas de juros, porque o crescimento global será menor. Agora, o fato de ocorrer, se ocorrer, uma redução dos juros agora, com a inflação ainda pressionada, acumulada em 12 meses, aí passando do teto da meta, e com essa conversa toda da equipe econômica, da presidente Dilma sobre corte dos juros, você acha que o Banco Central não fica aí com a independência meio sob observação? Olha, eu acho que o Banco Central, desde quando começou o debate sobre o aumento de juros no Brasil, o Banco Central vem demonstrando que ele está antenado com a crise mundial, que ele está antenado com os riscos da recuperação global. E hoje, eu acho que está mais claro, os integrantes do Banco Central já vinham mencionando isso nas reuniões passadas, e o mercado mesmo assim não vinha entendendo esses riscos.
né? Por isso vinha pressionando as taxas de juros para cima até um mês atrás, né? De repente, o mercado começou a enxergar que esse risco é um risco maior do que se imaginava, né? Então, eu acho que o tamanho do problema que o mundo desenvolvido enfrenta hoje é muito maior do que se imaginava, e isso, na minha opinião, isso vai trazer, vai contrair o crédito globalmente falando. Isso vai possibilitar que a gente baixe os juros aqui, porque a economia aqui ela vai desacelerar. Você precisa, para ter aceleração, você precisa de inflação constante nas commodities, e essa inflação constante nas commodities ela tende a diminuir ou acabar se realmente o mundo entrar em recessão, como parece mais evidente que vai entrar, o mundo desenvolvido. E, por outro lado, também aqui no Brasil, você precisa de uma expansão de crédito constante também para você alimentar a inflação. Se essas duas coisas arrefecerem, a inflação sozinha já vai voltar para o centro da meta. E essa no meu entender, é a visão que o Banco Central tem, já antecipando esses movimentos, pretendendo baixar a taxa de juros. E o mercado concorda com isso, porque o mercado colocou a curva de juros pedindo cortes. A curva de juros hoje ela está pedindo mais de 100 pontos de corte para o próximo ano, né? Tá certo, 5h21, ouvimos o Otávio Facuri, que é gestor macro da Mauá Secular Investimentos. Otávio, muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Obrigado. Na Jovem Pan.